Coritiba é o nosso assunto. O Alexandre Senechal está de volta para tentar explicar o inexplicável. Foi isso que o Thiago Kozlowski tentou fazer ontem na entrevista coletiva, Alé. Difícil, né, Tete? A situação do Coritiba cada vez mais complicada e ontem, para ajudar, ou melhor, né, para atrapalhar a rodada, teve vitória do Vasco, vitória do Goiás, vitória do Bahia, dos concorrentes diretos, além do Coritiba, só o América Mineiro perdeu. Coxa 19º com 20 pontos, estaciona de novo nos 20 pontos, tá a 10 pontos do Vasco, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e a situação pode piorar ainda, pode terminar a rodada a 11, caso o Santos empate ou vença o Bragantino. Aí o Santos sobe a 31, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Bahia, em caso de empate do Santos, ficam com 31 pontos, se o Santos ganhar vai a 33, claro, mas daí a distância para o primeiro time fora vai a 11 pontos. E ontem, na entrevista com o Thiago Kozlowski, né, na entrevista coletiva pós-jogo, perguntei para ele sobre a questão do rebaixamento, se ele ainda acredita e tudo mais, a gente vai ouvir ele falar sobre isso, mas vamos começar com a análise do jogo. O Thiago Kozlowski falou que o Coritiba criou as melhores chances, para ele foi um bom jogo do Coritiba, mas a bola se recusou a entrar, e aí os 3-0 foram por conta do que aconteceu com as mudanças, né? E aí o Coritiba acabou se expondo demais, tomou 2 gols no finalzinho, mas para ele o placar não chegou nem perto de ser justo. Ele acredita que o Coritiba deveria ter vencido o jogo. Vamos ouvir o técnico do Coxa. Hoje, se você for olhar o jogo friamente, tirando o resultado, vamos olhar o jogo friamente. Começa o jogo, Coritiba pressionando, né? Até o gol do Cuiabá, o Cuiabá não tinha dado um chute no gol e pouco tinha passado o meio campo, né? Jogos estão aí. Fizeram o gol de bola parada, que era uma situação que nós entendíamos também que era um ponto forte do Cuiabá, né? O Coritiba continuou, nós tivemos 5 chances de gol no primeiro tempo, não colocamos para dentro, né? Voltamos para o segundo tempo, até os 30 minutos do segundo tempo, o Cuiabá não passou do meio campo. Tivemos chance com o Garcês, com o Slimani, muita bola passando na frente da área. Aí eu vou para os 30 minutos, eu começo também a fazer as trocas, né? Eu estou perdendo o jogo dentro de casa, eu tenho que tentar alguma coisa, né? Dentro do que eu tenho de situações, né? E aí você faz as trocas, né? Ele também muda, o Pi pega uma bola, a primeira bola acerta lá no trinco, 2-0. Aí é nocaute, meu amigo. Aí é difícil, como é que você reage, né? Estou falando do ponto de vista dos jogadores, né? O terceiro gol é consequência do segundo, né? Então, assim, eu espero que a gente possa dar uma resposta rápida, né, contra o Palmeiras e fazer um jogo melhor, consistente, mas acima de tudo, que a gente consiga converter em gols as chances. Esse eu acho que é o melhor, o que a gente pode fazer de melhor para domingo, levantar a cabeça já, pensar no Palmeiras e aí sim tentar buscar os pontos que nós perdemos agora fora, né, mas a gente tem um jogo difícil com o Palmeiras no domingo e tentar recuperar esses pontos contra eles. Thiago já projetando o jogo contra o Palmeiras, né, falando que o Coritiba perdeu muitas chances e que quer aproveitá-las no próximo confronto, no domingo, 6h30 da tarde, diante do Alvinegro de Palestra Itália, também do Couto, mais um jogo em casa do Coritiba. Thiago também falou sobre a força da equipe do Cuiabá, disse que preferia enfrentar o Atlético Mineiro, que acabou vencendo fora de casa, do que pegar essa equipe do Antônio Oliveira, do Daverson e companhia limitada. A gente entrou no jogo sabendo da força do Cuiabá, né? O Cuiabá a gente não pode também, o Cuiabá está ali, acho que é 8º, 9º, né, já vem há algum tempo, é uma das equipes que mais ganhou jogos fora de casa também, né, uma equipe bem ajustada, fisicamente muito forte, com a bola parada muito forte, né. Nós sabíamos da dificuldade, eu prefiro jogar, eu até tinha falado, eu prefiro jogar com o Atlético Mineiro do que jogar com o Cuiabá, porque é uma situação em que o Coritiba ele precisa sair para o jogo, ele tem a obrigação de ganhar. É uma situação diferente, você encaixa no jogo do Cuiabá, que é um jogo de transição, defensiva para ofensiva, né? Por isso que eu falei para você da dificuldade do jogo, e esse jogo era um jogo que a gente sabia dos riscos, né? Mas o jogo começa, ele totalmente controlado, o Coritiba pegando em cima, marcando em cima, tendo chance, criando oportunidades, o Cuiabá uma vez ou outra saindo, né? E aí num lance que estava absolutamente controlado por nós demos o escanteio ao Cuiabá e nós tomamos o primeiro gol. Ainda conseguimos manter, tivemos chances, o Slimani ali no final, no escanteio, perdeu o gol assim em cima do gol, a gente teve uma chance clara ali, outra também acho que com o Moreno que ele teve, né, uma bola para trás que nós chutamos assim, o zagueiro bloqueou. Nós voltamos para o intervalo confiantes, nós vamos empatar o jogo e vamos virar, nós estamos bem no jogo, né? Volta o segundo tempo, como eu falei, começamos em cima, empurrando o Cuiabá para trás e a gente, né, tentando. Só que hoje, infelizmente, o futebol é assim, cara, a Série A é assim, né? Nós pressionamos, na hora que a gente faz as trocas para tentar ir para um abafa final,
né? Até a saída do Natanael, a entrada do Garcês como lateral, para a gente poder empurrar mais um atacante lá na frente, né? Não deu tempo, porque logo em seguida nós tomamos gol e aí a equipe sentiu, que todo mundo sente. Não tem um ser humano no mundo que não sinta uma pressão dessa na hora, né? E aí, como eu falei, o segundo gol foi consequência o terceiro gol foi consequência do segundo. Aí tomamos um gol de bola parada, que a gente não vinha sofrendo com bola parada, né? Um gol de primeira trave, o cara nem saltou, né? Aí, numa falta de atenção nossa, tomamos o gol. E aí, consequência, né? Aí entra a parte psicológica também um pouquinho, né? Os jogadores sentiram bastante o baque e a gente, né, não teve força para reagir. Foi essa a verdade, né? Mas assim, em termos, enquanto o jogo estava igual, o Coritiba foi senhor do jogo. Ele teve as chances para fazer os gols. Nós não fizemos, esse foi o detalhe. Nós não fizemos, o Cuiabá foi lá e fez. Os nossos que falou de nocaute, né? Acho que eu fui nocauteado também, né? Meti um alvinegro de Palestra Itália, pelo amor de Deus. Alviverde de Palestra Itália, né? O Palmeiras, o Verdão de São Paulo, né? Contra o Verdão aqui do Paraná, no jogo de domingo. E o Kozlowski fala sobre esse jogo, já projeta essa partida da próxima rodada, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, dizendo que precisa haver uma boa mobilização no Coritiba para que o Coxa consiga vencer o Alviverde de Palestra Itália. Nós temos que fazer a mobilização, né? Igual eu falei para eles ali no vestiário, a derrota doída, a gente pede desculpa ao nosso torcedor novamente, né? Tem que vir aqui pedir desculpa novamente, né? Mas é a realidade, né? E aí a gente tem que mobilizar já para o jogo do Palmeiras, não dá tempo de você ficar lamentando muito, né? Hoje, com certeza, ninguém vai dormir, todo mundo triste, chateado pela situação, né? Mas nós temos que nos mobilizar, porque uma vitória diante do Palmeiras, que é uma situação difícil, mas nós temos condições de ganhar o jogo, e aí nós vamos tentar buscar fora essa derrota contra o Cuiabá, contra o Santos, que é um duelo direto. Depois nós temos Inter fora, e depois nós temos o Grêmio dentro de casa. Nós vamos ter que tentar buscar as vitórias fora, né? Assim que vai tentar sair, né? E vai chegar uma hora que nós vamos ter que arriscar, não vai ter jeito, né? Então, mobilização do elenco, e quanto a gente tiver chance de depender da gente, a gente tem que continuar trabalhando, né? Mas Deixei para o final a pergunta que fiz para ele na coletiva sobre se ele ainda acredita que há chance de escapar do rebaixamento. Vamos ouvir a opinião do técnico do Coritiba. Eu acredito. Enquanto houver números e for acessível a gente conseguir sair, lógico que eu acredito, né? Nós temos aí 12 jogos, sendo metade disso dentro da nossa casa, né? Logicamente que quando você perde os pontos em casa, você é obrigado a buscar fora, né? Para você chegar no número de pontos ideal ali, 41, 42, que talvez a linha de corte esse ano vai ser um pouco mais baixa, acredito eu. O Kozlowski falou dos 12 jogos, agora faltam 11, né? O Coritiba tem agora 11 partidas no Campeonato Brasileiro para conseguir escapar do rebaixamento. Se a gente projetar, por exemplo, 42 pontos, que deve ser mais ou menos a linha de corte para o time que vai conseguir escapar esse ano, do jeito que está embolado ali a parte de baixo da tabela, né? A gente analisa bastante os números e tudo mais. O time do Coritiba precisa de 7 vitórias e um empate. Só faltam 11 jogos. É uma campanha de campeão brasileiro. Parece que a vaca já foi pro brejo. E aí, galera, explicar o inexplicável, coletiva do Kozlowski parece Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu não gostei muito da coletiva dele também ontem. Acho que ele... natural que ele tente explicar ali e tente puxar também pro trabalho, tente puxar pro lado dele, né? Só que é complicado, né? Porque ontem foi um momento em que nada deu certo. Ontem foi um jogo que o Coritiba realmente foi muito mal, né? Eu entendo ele até falar sobre as questões de o Coritiba teve mais chances e não sei o quê. Só que o Walter não fez uma defesa, né? O Coritiba perdeu o gol. O Coritiba perde o gol com o Slimani, perde um gol com o Natanael no finalzinho do primeiro tempo, os dois. Teve uma grande chance criada pelo Marcelino Moreno, que ele cruzou pro Seba Gomes, né? Foi uma bela bola, o Seba Gomes acabou furando. Só que o Coritiba não foi eficiente em nada, né? Errou muito. Eu até falei ontem das perdas de posse de bola, né? Citei o Bianchi e o Robson, que perderam muitas posse de bola, né? O Bianchi perdeu 11 vezes a posse de bola, o Robson perdeu 10. Aí eu fui ver o Marcelino Moreno e me assustei. O Marcelino Moreno é o que mais tenta, é o que mais tem qualidade, mas ele perdeu 32 vezes a posse de bola. É muita coisa mesmo. E o Marcelino ontem, eu entendi muito mais o que os técnicos falavam sobre
o individualismo. Teve em 3 oportunidades escanteios pelo lado esquerdo, que o lateral esquerdo, primeiro o Vitor Luiz e depois nas outras 2 o Jamerson, pegava a bola para bater, o Marcelino Moreno corria de onde ele estava, pegava a bola já ajeitada pro cara bater, ajeitava de novo e batia. E o Vitor Luiz e o Jamerson ficavam tipo, e aí? Acabei de ajeitar a bola aqui, você vai bater? Ele ia lá e batia e saia correndo, né? Na tentativa de resolver tudo sozinho. Tem aqui a participação do Luigi, e eu ouvi isso a hora que eu saí do estádio ontem de 2 torcedores que me falaram a mesma coisa que o Luigi tá dizendo aqui. Coritiba não tem uma jogada de gol, uma jogada ensaiada. É chuveirar pro Slimani na pequena área e nada mais. Não tem um meia pra tabelar, entrar na área, parece que não tem, e na opinião dele é muito pouco. Cara, assim, é difícil porque eu tenho certeza que eles trabalham jogadas durante a semana. Isso é normal. Todo mundo faz isso. Só que é um imaginário coletivo esse negócio de jogada ensaiada. Não digo ensaiada, uma jogada construída. Até um torcedor falou pra mim ontem, mas é circunstância de jogo. TT, o Coritiba passou o jogo inteiro tentando chuveirar a bola na área pra cabecear o Slimani, jogar na área. Não tem assim uma jogada construída na meia cancha, enfim, nesse sentido que até o Luigi comenta. Cara, depende. Eu não sei se eu concordo. Eu acho que ontem faltou mais qualidade de qualquer coisa. Porque ontem, por exemplo, o Coritiba criou essas oportunidades que eu citei, né? Do Natanael, do Slimani, do Seba Gomes. Teve uma grande oportunidade com o William Farias pelo meio, que o Vitor Luiz chega na linha de fundo, toca pra trás, o Sebastião Gomes faz o corta-luz e o William bate mal. Então, assim, é circunstância de jogo essa criação de jogada. Você pode ensaiar um monte de jogada, chegar na hora, o adversário destruir todas. Não tem o que fazer. É circunstância, e é por isso que eu falo, não é só demérito. Se a gente olhar o jogo contra o Galo, né, no finzinho do jogo lá que saiu o gol do Slimani, ele tinha perdido também oportunidades antes, né? Surgiu uma belíssima jogada do Jamerson, né? Que saiu lá do campo de defesa e conseguiu carregar e criou toda a jogada. E o Jamerson também, que em alguns momentos foi criticado, pronto, né? Tipo, foi o jogo dele, porque o gol, né? Teve a assinatura dele praticamente ali, porque foi uma construção, uma belíssima jogada construída pelo lado esquerdo do campo. Ontem, na verdade, parece que nada funcionou, né? O que a gente vinha acompanhando naquele Coritiba desde o clássico Atletiba, em que conseguiu anular ali o Atlético no meio de campo, até o jogo contra o Atlético Mineiro, que também, né, acabou conseguindo um baita feito, o time vinha motivado e tudo mais, mas parece que ontem as falhas individuais e essa conexão tática não existiu. Isso aí. Ontem foi uma situação assim que parece que nada deu certo. O Coritiba ontem marcou muito mal, o Coritiba errou passes, o Coritiba perdeu posse de bola com muita facilidade. Os jogadores, o Robson, o jogo que ele fez contra o Galo, pelo jogo que ele fez ontem. Eu até coloquei na KTO palpite de gol do Robson. Ai, eu também, Jana. Robson a qualquer momento. Robson tá aquecendo, ele foi bem no último jogo, acho que agora vai sair um gol dele, não é nem do Slimani. E o Coritiba... Uma com o Robson e uma com o Slimani. Eu também, fiz essas duas. O Coritiba ontem, ele foi extremamente ineficiente no geral. E daí eu achei as mudanças do Thiago bem questionáveis, né? Abriu o time da forma como ele abriu, tudo bem. Tava perdido já o jogo, já tava 1-0. O Guilherme Dantas até complementa aqui, o Thiago Kozlowski mexeu errado, tirou o Seba Gomes, que era o melhor em campo naquele momento, e não colocou o Andrém, só fez lambança. E tem também aqui a participação do Marcos Vinícius Gusso, dizendo que as substituições viraram um empilho de atacantes. Lucas Barbosa, cadê o Ronier? E a gente até comentava aqui, enquanto ouvia a entrevista coletiva deles, que o Coritiba terminou a partida com 5 atacantes em campo. Ronier nunca nem jogou profissional, né? Tem que... E o Juan Assis também não tem jogado, nem sido relacionado, né? Outro destaque da base. Mas aí tem uma questão das alterações, né? Só pra quem não viu ou pra quem não lembra, primeiro ele tira o Seba Gomes, que estava aberto pelo lado esquerdo, e coloca o Maurício Garcês para ter um cara mais
poder ofensivo por ali, né? Aí, a substituição, até brinquei com o Dal, que é fora do ar. Ele tira o Natanael e o Vitor Luiz, ele coloca o Jamerson e coloca o Lucas Barbosa. E aí ele puxa o Maurício Garcês para a lateral direita e o Lucas Barbosa joga como volante, porque ele já tinha tirado o Robson para colocar o Gessé e também o Matheus Bianchi quando ele coloca o Edu. Aí ele coloca o Edu, fica com 2 centroavantes. O Lucas Barbosa joga de segundo volante, uma função que ele até chegou a fazer pelo Santos, e o Maurício Garcês vira lateral direito, mas aí o Coritiba acaba se bagunçando inteiro e toma os 2 gols, né? Só a ordem que muda um pouquinho, né? Porque dessas substituições, porque sai Robson e Vitor Luiz, entra Gessé e Jamerson. E daí depois que ele faz essa salada toda. Aí depois que ele faz essa salada toda, que daí ele tira o Bianchi. Coloca o Edu, e daí ele tira o Natanael e coloca o Lucas Barbosa, né? Ficou uma salada danada, realmente. O Diniz, né? O Diniz tirou o outro lateral direito e colocou o David Neres, que é um ponta canhoto que joga pela direita, como um lateral direito, para tentar um ponto a mais. E a gente imaginou que ele ia fazer o mesmo com o Lucas Barbosa. Só que o Lucas Barbosa joga por dentro, como um segundo volante, e o Maurício Garcês vem para lateral direito. Mas fica um buraco. É onde saem os 2 gols do Cuiabá, né? Primeiro o gol do Pita, que ele domina da esquerda, puxa pro meio e faz aquele golaço. E a falta que gera o gol do Ranieri no final do jogo. E outra observação que a gente tem que fazer, e até o João Vitor, nosso ouvinte, faz aqui, que o nosso medo era os meninos da base, a zaga jovem e tal. E no fim, o erro foi dado pelo experiente Vitor Luiz no lance do escanteio. Partidaça do Thalisson. O melhor em campo. O Pan. O pano lá do, né? Se tem alguma coisa boa no jogo de ontem, foi o Thalisson. Que partidaça, ainda muito seguro. Muito bem o Thalisson ontem. No geral, a zaga, né? Tanto o Thalisson quanto o Jean errou um pouquinho mais de passe, né? O Jean errou um pouquinho mais de tentativa de lançamento e tal, mas os 2 foram seguros, né? E ontem foi um jogo em que o Coritiba leva 3-0, mas a zaga não tem culpa, né? E isso é importante ressaltar, porque quantas vezes a gente veio aqui e elencou culpa na zaga, em falhas individuais, de um zagueiro, de outro, de goleiro, de lateral. Mas aí, Dalk, tem um ponto. O Coritiba toma um gol de escanteio, é claro, o erro do Vitor Luiz, que tá livre, poderia ter deixado a bola sair, não aconteceria nada, mas o Davidson sobe sozinho na área, sozinho, sem marcação, para fazer o gol do Cuiabá primeiro. Sim, mas aí eu prefiro dar o mérito pro Daverson nesse caso, né? Tudo bem, subiu sozinho e tal, beleza. Só que daí eu prefiro dar mérito pro Daverson de tempo de bola, de impulsão. E ele foi realmente muito bem no lance, né? Ele sobe sozinho, de fato. Só que eu quero dizer que em lances capitais, assim, eu não vi nenhuma falha da defesa. O Tico, Francisco Franco, até observando que o Thalisson foi melhor que o Jean Pedroso, e ele ainda complementa a opinião dele com relação ao Moreno, e diz também que achou errado tirar o Seba Gomes em campo. Deixa eu achar aqui a mensagem que ele fala: o Moreno é uma enganação, camisa 10 que não faz gol, não chuta uma bola certa pro gol, ridículo, só firula, tá dizendo aqui. Eu acho Tico. Que não, acho que o Marcelino Moreno ainda, pra mim, é um dos principais jogadores do Coritiba. Só acho que às vezes ele toma a decisão errada, né? Em alguns momentos do jogo, essa questão da individualidade pode, numa situação dessa em que o Coritiba tava ainda buscando empate, prejudicar, né? E aí depois o Coritiba acaba tomando outros 2 gols. E esse é um problema que tem o Coritiba no geral, no elenco, né? Esse negócio de tomada de decisão errado. E é o que eu sempre falo do problema cognitivo, porque parece que os caras sempre tomam a decisão errada. Cara, o Bianchi ontem, o quanto de passe ele errou. E aí foi super bem na última partida. Então, mas eu até citei ontem, vocês vão lembrar que o Coritiba naquele momento em que tava muito bem lá, quando conquista as primeiras vitórias na chegada do Thiago Kozlowski, né, contra Goiás, contra América Mineiro, empate contra o Cruzeiro e a vitória contra o Fluminense, o Bianchi tá bem. Quando o Coritiba começa a perder de volta, o Bianchi despenca. E ontem o Bianchi fez um jogo tenebroso, porque ele errou tudo. E daí vem a crítica também, que eu entendo, do porquê tirar o Seba Gomes e não o Bianchi no intervalo. Pra mim esse foi o grande problema do Coritiba. Sim. Em alterações. O Thiago dos Santos... O Robson, né? O Robson fez uma partida terrível também. Também, outro. E o Robson tinha ido muito bem contra o Galo, né? E daí joga em casa e vai muito mal, extremamente mal. Eu não consigo entender.
O Thiago dos Santos até lembra aqui que o gol do Daverson foi uma falha do Jean, que não subiu junto com o Daverson. E ele complementa que o Thalisson foi a revelação. Muita participação da galera coxa branca. Marcos Vinícius Gusso. O Thiago na coletiva falou que é normal no elenco haver discussão, é normal a agressão. Ele acha que a vida é um morango. Além de passar raiva, vê um elenco ridículo jogando, depois escuta o treinador otimista com esta situação de lascar.